Olá, você que está conosco em mais um episódio do Radar de Inovação. Radar de Inovação é o nosso podcast aqui de GZH, que já faz um bom tempo, aí, mais de um ano e meio, que está junto com você falando dos temas que envolvem não apenas ESG, que é mais uma vez um desses episódios do mês de setembro, como a inovação, a transformação das empresas e a educação do futuro. Lembrando que você nos acessa no YouTube, vai lá em GZH, procura em podcasts, Radar de Inovação, tem todos os episódios lá que a gente começou a gravar em vídeo. Se tu prefere o áudio, tem o SoundCloud e o Spotify, e se tu já é assinante GZH, vai lá no nosso site, confere também as matérias e os conteúdos que nós colocamos sobre os nossos podcasts. Vai lá em gzh.com.br. Lembrando que o nosso podcast tem a produção da Laura Vargas, da Kizzy Abreu, o Leandro Carvalho é o nosso operador multimídia, ou seja, que está aqui com você operando o vídeo, também o áudio, cuidando de todas as questões que envolvem a transmissão desse podcast, e é muita felicidade que a gente fala que esse é mais um episódio do nosso projeto ESG, que vai por longos meses aí discutir aquela sigla que para muita gente já não é tão grego assim, para outros ainda é, que envolve o meio ambiente, o social, o impacto social das empresas e também a governança. Vem aí uma discussão sobre governança também dentro dessa sigla aí que você está se acostumando a acompanhar nos nossos episódios. Eu quero também saudar os nossos parceiros aqui do podcast Radar de Inovação, que estão apoiando esse projeto de ESG e que também estão conosco nessa campanha de trazer mais discussões sobre esse tema. São a Aegea, Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. BH é a energia que vem do campo e do campo vai para todo mundo. BH, reinventar o futuro agora. Randon Corp, a Randon Corp segue reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul. E também as Lojas Renner S.A., seguimos todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos trazer mais uma discussão sobre o ESG e mais uma vez sobre o environmental, né, em português, em bom português, as questões ambientais, impacto ambiental. Eu gosto muito dessa pauta em particular, não apenas pela afinidade que eu tenho com ela, mas porque a gente está gravando aqui em Porto Alegre, aqui na segunda semana de setembro, e só para que você tenha uma ideia, se você está ouvindo a gente lá depois, novembro, se você não ouviu ao vivo, a gente gravou numa semana que Porto Alegre está tomada de uma fumaça, que são efeitos decorrentes de queimadas no Brasil, e isso tem suscitado conversas que nós praticamente não víamos, né? Muita gente desdenhava dessa fumaça quando ela não chegava aqui, e a gente vê as pessoas conversando. Talvez nunca antes as pessoas tenham sentido de forma tão impactante como nós estamos experimentando aqui no Rio Grande do Sul, diferentes impactos que envolvem estiagem, que envolvem as enchentes e que envolve agora o próprio ar que a gente respira ou não respira, como está nessa semana que nós estamos gravando aqui em Porto Alegre. A Paula Moleta, que ela é gestora de projetos socioambientais na Green Thinking, é a nossa convidada. Primeiro eu vou te dar as boas-vindas, Paula, obrigado por estar aqui com a gente para discutir não apenas a Green Thinking, mas também o cenário onde ela está inserida. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma maior felicidade de estar aqui falando desse tema aí tão gostoso e tão divertido para nós aqui. Importante, né, Tércio? A gente tem visto cada vez mais a importância desse levar a sustentabilidade aí por todos os canais. Vamos começar do começo, assim. Quando é que vocês iniciaram o Green Thinking? A gente sabe que vocês estão lá no Tecnopuc. Parece muito legal. A gente vê lá no site de vocês, parecem muito animados, assim. Daí a gente queria perguntar, como é que vocês começam? Como é que vocês vão para o Tecnopuc? Quem que trabalha lá? Conta um pouquinho pra gente do projeto. É uma história já fazem 5 anos. Faz 5 anos já que existe o Green Thinking. Ele começou através do meu sócio, o Lucas. Faz 1 ano e meio, 2 anos que eu atuo diretamente como sócia no Green. E começou na pandemia, na necessidade de encontrar com as pessoas, né? Tava cada um no seu local ali e faltava o contato pessoal, de conversar com pessoas, de ver pessoas. E se criou o nosso programa, que hoje já tem 5 anos, que é o nosso Green Thinking Academy. Hoje a gente está no 5º ano de programa, que é o Criação, onde a gente faz encontros online, trazendo pessoas que são autoridades, né? Pessoas inspiradoras do ramo da sustentabilidade. Então, começou com esses encontros quase todos os dias.
por causa dessa necessidade de encontrar as pessoas, e foi se desenvolvendo a busca por educação ambiental, busca por educação para a sustentabilidade. Hoje a gente já está tentando falar sobre regeneração, né, que a gente quer avançar na pauta, a gente quer muito poder avançar na pauta, vir para cá e não falar só de separação de resíduos, mas também já está falando de regeneração, a importância de trazer de volta vida para o solo que já está devastado, para os nossos ecossistemas. Então começou lá em 5 anos, 2019, e faz 2 anos que a gente apresentou um projeto para o superintendente do Tecnopuc. A gente apresentou o projeto Laboratório Resíduo Zero, onde a gente precisava de um espaço físico para reunir pessoas para pensar em soluções de economia circular, sustentabilidade, logística reversa, tudo isso de uma forma criativa, divertida e com pessoas que têm paixão por essa sustentabilidade, dessa forma de fazer. E assim como tu se apaixonaste pelo projeto e se encantou assim pelo Green, ele na lata ele já disse: venham para cá, vamos começar o laboratório aqui, vamos fazer acontecer. Então estamos lá no Tecnopuc, vão fazer 2 anos agora em novembro, janeiro. E a gente vem desenvolvendo lá dentro do parque ações, a gente vem falando sobre sustentabilidade. Quando pauta SG, nós somos as autoridades lá dentro, é muito legal, muito bacana. E hoje a gente trabalha desde programas para hospitais, rumo ao lixo zero, a gente tem atendido comunidades vulneráveis em todo o Rio Grande do Sul hoje através de um projeto que a gente fala em SaaS, que é o modelo, não é mais o software as a service, como falam, mas sim a sustentabilidade como um serviço. Então, personalizando projetos para sustentabilidade. E o Green, ele existe assim com essa necessidade, essa vontade de levar a sustentabilidade para todos os públicos, desde pessoas com hábitos que queiram avançar na sustentabilidade, empresas, governos e tudo que... Todas as pautas de sustentabilidade a gente tenta abordar tanto nos nossos programas e na nossa vida também, né? Porque somos aí 3 sócios hoje, uma rede maravilhosa de especialistas em sustentabilidade, que como a gente já falou, a sustentabilidade ela é um campo tão gigantesco, tão macro, que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de uma rede que faça cada um a sua parte para a gente ter uma sustentabilidade mais sistêmica e mais colaborativa. Uma coisa que tu falaste que é muito legal, a gente trouxe alguns episódios sobre resíduos, descarte de resíduos, que vocês emergem com essa discussão que eu trouxe aqui, né? Que é engraçado, assim, do ponto de vista negativo, acho que as pessoas vão entender o que eu quero dizer, porque existia uma espécie de negacionismo climático até alguns anos atrás, muito latente, assim. Ainda existe, mas parece que mudou muito o repertório, porque fica difícil tu dizer que não existe nenhuma mudança quando as pessoas passam por tantos episódios que sinalizam essa mudança para elas. E me parece que mesmo as pessoas que eram mais reticentes a discutir isso, pararam para olhar e dizer, é inadmissível que a gente passe por tantos episódios sem pensar na nossa própria mudança. E a gente não fala só de uma mudança no sentido, né, Paulo, eu queria te colocar isso. Mas é para mudar o globo. Não, é para pensar a nossa própria existência aqui, né? E eu queria te perguntar isso, se vocês, desde que vocês criaram a Green Thinking, vocês têm percebido que nas organizações, dos hospitais, mas nas empresas também, parece que as portas começaram a se abrir um pouco mais, pelo menos para discutir o assunto, assim, já não dá para ignorar, dizer que não é comigo, né? Eu acredito que sim, que as pessoas né, aprenderam na dor que existe sim a crise climática que a gente está vivendo. E as pessoas elas precisam entender que as suas ações ela está completamente colada com o que está acontecendo no macro. Então a gente só vai ter uma cidade sustentável a partir que os seus cidadãos sejam sustentáveis, que as suas casas, que as suas ruas, que os seus bairros, e aí a gente vai para uma cidade sustentável. Não adianta a gente querer que o prefeito, o poder público faça a sua parte, se cada um lá dentro da nossa política nacional dos resíduos sólidos a gente tem uma coisa chamada responsabilidade compartilhada, onde cada um dos atores tem os seus papéis fundamentais. O poder público tem que ir lá nos dar as ferramentas, a coleta seletiva, uma educação ambiental efetiva, mas nós, cidadãos, a gente tem que usar dessa coleta seletiva, usar dessa educação, fazer parte, sermos agentes sustentáveis também para ajudar, né? Porque o poder público é e aqui numa capital de 1.400.000 habitantes só, né? A conta não fecha se a gente não ajudar o poder público. Então,
não dá pra gente bater, né, só dar pau no poder público. A gente está aqui como ferramenta para querer ajudar. Então, as indústrias têm seu papel também, porque são elas que botam os materiais no mercado. Mas nós, como os consumidores, nós temos o papel que eu digo mais importante, que é a nossa mãozinha lá no supermercado que vai comprar. É nós que podemos ligar, mandar um e-mail para uma empresa dizendo que, olha, essa embalagem aqui, ela não recicla. Por que não vamos fazer uma embalagem que recicla mais? Então, eu vejo que a discussão, por exemplo, de compostagem, Tércio. Compostagem é uma tecnologia social, ancestral, milenar que resolveria 50% dos nossos problemas de gestão de resíduos. A gente tem um poder público que é o terceiro maior custo para recolher o nosso resíduo e enterrar num buraco lá em Minas do Leão. E isso não é uma realidade só aqui em Porto Alegre, isso é uma realidade na maioria do Brasil. Isso quando se tem um aterro sanitário. Rio Grande do Sul é muito privilegiado porque nós temos aterros, né? Mas são aí quase 3.000 municípios hoje que não têm uma estrutura como um aterro sanitário para tratar os seus resíduos. Então, cada um tem o seu papel. Eu acredito muito que essa visão ela está mudando. A gente passou por um desastre, assim, que a nossa rede de sustentabilidade, a gente se sentiu tão impotente, a gente estava se dando o máximo, a gente mal dormia fazendo as coisas acontecer, ajudando e fazendo acontecer com que a água chegasse nos pontos que precisava, enfim, e a gente se sentia impotente porque a gente queria fazer mais, porque a gente sabia que aquilo ia acontecer, mas a gente não tinha noção do tamanho que ia acontecer. Então, infelizmente, tem que vir esses tapas na cara da sociedade para mostrar que, olha, gente, não é para falar de futuras gerações. As futuras gerações são agora. A gente precisa cuidar, a gente precisa mudar e é agora. Porque senão as futuras gerações elas não vão ter o que fazer. Paula, uma coisa que... vou te aproveitar aqui porque eu não fiz essa pergunta quando outros episódios me cobraram depois. A gente fala de resíduo sólido e às vezes as pessoas pensam assim, sim, é muito importante cuidar do resíduo sólido. Tu sabe o que é resíduo sólido? Tu sabe o que é essa política de lixo zero? Então, eu queria que tu didatizasse já falando um pouquinho de como é que a Green Thinking auxilia. Quando vocês vão, por exemplo, no hospital ou numa empresa, porque às vezes as pessoas ouvem e falam nos episódios assim, sim, é muito importante, mas eu tenho um escritório de advocacia, então eu não tenho nada a ver com isso. Quando, na realidade, nós estamos falando de materialidade, né? Eu queria que tu explicasse um pouco isso na vida das pessoas. Então, nós vivemos num mundo, em Porto Alegre, né, cidades, nós vivemos num local urbanizado, onde o nosso sistema nos obriga e nos faz nos alimentar de com coisas que vêm em embalagem. Então, tu faz parte ou do problema ou da solução dos resíduos sólidos, porque tu gera resíduos sólidos, tu gera material. Quando tu compra lá o teu pacote que tu vai usar o que tá dentro, tu comprou também a embalagem. Então, é tua obrigação tu dar destino correto naquilo lá. Então, sim, todo mundo tem que participar aí, ou ser o problema ou ser a solução. Como que o Green ele faz hoje, né? Através de muita inspiração. A gente também fala bastante sobre o conceito lixo zero. O conceito lixo zero, ele visa aí virar essa chave, né? Porque hoje a gente tem uma sociedade do descarte, onde tu compra embalagem, tu quer que aquilo lá saia rapidinho da tua casa, né? Que não quer saber mais. E aí, e a gente quer virar essa chave para uma economia do cuidado, onde a gente visa aquela embalagem, a gente sabe. Hoje aqui em Porto Alegre nós temos cerca de, acho que se eu não me engano, depois eu posso até levar esporro, mas são 17 cooperativas de catadores. Então a nossa coleta seletiva, ela recolhe o nosso material limpo e organizado, reciclável, aquela embalagem limpinha, os metais, o vidro, o vidro quando puder separadinho, assim. A coleta seletiva ela vai direto para essas organizações onde tem pessoas que vão mexer nesse teu resíduo para tirar o seu sustento. Então, isso é social, isso é ESG completamente, isso é tu praticar ESG dentro de casa. Então, se tu é uma pessoa que tu gera resíduo em casa, tu vai gerar no teu trabalho, tu vai gerar na tua indústria, tu vai gerar... Claro que cada um no seu padrão, né? E o conceito lixo zero, ele visa muito isso. E através... Uma coisa que tá bem legal, Tércio, é que agora em outubro a gente vai ter a Semana Lixo Zero.
que é um movimento que a gente vem fazendo aí desde 2017 como Green. Eu, como embaixadora e consultora Lixo Zero, estou desde 2019 atuando na frente e organizando, falando sempre a mesma coisa. Resíduos recicláveis, limpos e organizados para coleta seletiva, compostos seus orgânicos, reduz os seus rejeitos, que é aquele lixinho do banheiro. E é um discurso que a gente tem que estar sempre repetindo, porque a gente quer todo mundo na mesma página. Então, a Semana Lixo Zero é um momento, ela é parte do calendário oficial aqui de Porto Alegre também, uma conquista aqui do movimento. E é justamente uma semana ali pra gente estar falando dessa pauta, da importância que é, porque todos geramos resíduos. Não dá pra gente dizer, não dá pra gente virar as costas e dizer que não é o problema meu. Bom, então tu tá sendo problema, porque se tu não vê como um problema, né? Porque tu gera resíduo. E isso é o primeiro passo, tu se observar, eu gero resíduo, então eu vou separar meu resíduo, saber o horário que a minha coleta seletiva passa no meu bairro, passa na minha rua, o que ela recolhe. E os meus orgânicos, hoje a gente não tem uma lei assim que obrigue a gente a compostar, como a gente já está tendo em Santa Catarina, em Florianópolis. Lages é uma cidade que super composta já, então a compostagem ela é justamente a gente tirar esse resto de comida, nossas sobras alimentares desse ciclo do lixo e devolver ele para o ciclo do alimento, que é aquilo que vem da terra voltar para a terra. Então o conceito Lixo Zero é tudo isso, é essa mudança de olhar que a gente vê que é um lixo. O lixo é quando tu mistura tudo, vira uma meleca e tu não sabe mais o que fazer. O que aconteceu nas nossas enchentes, né? O que a gente tentou fazer nas enchentes, desenvolver uma metodologia chamada limpeza solidária e gestão de resíduos, que era para capacitar pessoas para quando fosse tirar o resíduo de dentro das casas, não misturasse e jogasse tudo junto. Porque aquilo ali não é inerte como o poder público tratou. Aquilo ali Porto Alegre virou um verdadeiro lixão, sabe? Então a gente tem aí desafios que passam por uma educação ambiental efetiva. Tu pegou o ponto, que era a minha próxima pergunta agora, que eu tinha falado de educação, e no site de vocês tem muito sobre educação ambiental, em escola, para público adulto. E tu falou uma coisa agora que eu me peguei pensando, que nem todo mundo... O tal do reciclável e não reciclável, eu acho que até é um senso comum. Que bom, né? A gente mais ou menos tem uma noção, embora nem todo mundo faça ou entenda horário de coleta seletiva. Mas tem algumas coisas que as pessoas não sabem descartar. E eu vou me incluir no processo. Blister de medicamentos, eventualmente embalagens de fortificante, vitamínico, enfim, remédio usado, pilha. Tem tanta coisa que as pessoas ainda não sabem, que eu sei que passa pela educação ambiental, porque às vezes as pessoas, sim, educação ambiental é explicar para as crianças que elas têm que jogar o lixo no lixo. E, na realidade, a educação ambiental pode redefinir o rumo de uma própria empresa, porque daqui a pouco ela está gastando dinheiro com uma coisa que ela não precisava gastar. E eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que vocês atuam com educação ambiental e explicar pra gente por que isso não é um papinho do programa de ESG e por que isso é tão importante, porque realmente nós não fazemos o descarte corretamente e isso vem nos morder no calcanhar depois, né? A gente tem, nós somos cobradas, Tércio. Todo ano lá no nosso IPTU vem lá uma taxa do lixo, entendeu? A gente já é cobrada. Isso tudo vai direto aqui para o nosso Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no qual faz toda a gestão, né, de contratos milionários para fazer essa coleta e destinação dos resíduos. Mas trazendo como que a gente faz. Hoje a gente tem um programa Rumo ao Lixo Zero, que inclusive saiu na pauta do GZH também, falando da economia que uma boa gestão de resíduos traz. Porque hoje o Hospital Ernesto, vou falar aqui porque eu tenho adoração pelo vizinho aqui. Nosso vizinho, meu parceiro, amiga, a Elis, que está à frente do projeto lá, nossa gestora. E hoje a gente tem orgulho de dizer que a economia está em 30% já em gestão de resíduos para um hospital que tem 60 anos. Então 30% aí é na beira dos seus 30 mil por mês de desconto de economia em gestão de resíduos. Com o quê? Com esse olhar mais singelo, um olhar mais cuidadoso na gestão de resíduos. Tu separar melhor o teu resíduo. Porque ela tinha um custo, porque as pessoas não separavam direito e tu gastava como se fosse materiais perigosos, né? A parte do hospitalar, que é muito mais caro o tratamento. E a gente tem uma legislação bem rígida quanto a isso, né? Então, é através de educação mesmo, do exemplo, de buscar
buscar parceiros, né? Porque a gente tem aqui, blister, vidro, fazer de pilhas e baterias. Não é uma indústria só que faz a reciclagem de tudo isso, né? Os recicláveis, quando chegam na cooperativa, os catadores, eles separam em mais de 30 tipos de materiais recicláveis. E cada material vai para um tipo de indústria, né? Diferente, por exemplo, do orgânico, que é tudo um processo só. Tu vai lá, vai pegar 50% do teu resíduo que tu gera hoje. Uma média esdrúxula que eu gosto de usar, que deixa bem didático, é que cada pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia. Tu gera 1 quilo, eu gero 1 quilo, o pessoal que tá aqui, cada um gera 1 quilo. E desse 1 quilo, cerca de 50% ali é de matéria orgânica. É a borra de café, a erva mate ali, as cascas e tudo mais. E isso é um processo que, claro, existem diversas formas de se fazer a compostagem, desde minhocários, enfim, máquinas hoje. A gente esteve visitando no Sesc uma máquina que composta também, super legal. E esse está sendo o nosso próximo passo no Ernesto, que é dar um olhar mais cuidadoso para as sobras orgânicas. Então, a gente não imagina como que vai ser ainda, a gente tem uma base ali de quanto que gera, mas vai vir aí muito mais economia para o Ernesto através desse programa que a gente está rodando lá. Eu vou te jogar no final lá umas questões mais macro, que a gente já não tem como não falar, né, tá separado, mas uma das coisas que tu tocou agora, que eu queria muito, Paula, te provocar a falar um pouco mais para as pessoas, isso. Daqui a pouco dá essa sensação. A gente trouxe aqui já alguns agentes, né, que trabalham com descarte de cápsula de café, com descarte de tantas coisas específicas, né? Como que a gente pode produzir esse descarte de forma mais consciente, sabendo, como tu falaste, que a gente ainda não tem todas as pontas do processo amarradas, não tem uma empresa que recicla. Em alguns lugares estão nos ouvindo assim, que bom que tem em Porto Alegre um descarte de cápsulas de café, mas eu moro, vou pegar lá minha região lá de Santa Maria, então eu moro em Formigueiro, eu moro em São Cepé, e aqui não tem. Então o que a gente pode explicar dessas pontas, as cenas que não estão muito amarradas, e como as pessoas realmente ainda assim podem contribuir nesse cenário? A gente como consumidores, nós temos um papel e uma força gigantesca que a gente não sabe. A gente não imagina o nosso poder que temos sendo consumidores. Então, a pessoa que está lá em Formigueiro não tem a logística reversa da cápsula de café. Pega o saque da cápsula do café, pega o e-mail, o telefone, liga, olha só aqui de Formigueiro, como é que a gente pode resolver esse problemão aqui? Eu tenho minhas cápsulas aqui, não quero mandar para aterro, não quero dar esse prejuízo para minha prefeitura. Como que a gente resolve isso? Teu produto tá aqui, tu tem que levar embora. Isso se chama logística reversa. As empresas, elas têm que prever isso. Então, não tenho resposta para tudo, né, Tércio? Claro. Porque o universo do resíduos, assim como da sustentabilidade, ele é gigantesco. Cada resíduo, ele tem a sua logística reversa específica, né? Cápsula de café. Tem gente que diz, não é pra usar, porque... Gente, como é que a gente vai proibir as pessoas de consumir um negócio que tá lá na prateleira? Não tem a liberdade aí, né? Deixa a galera consumir. Mas essa preocupação, ela é válida, ela é muito válida. O que acontece? Aqui em Porto Alegre, se tu tem um material, um reciclável, né? Uma embalagem lá, e tu pensa assim, poxa, eu não sei se isso aqui é reciclável ou não. Bom, ela tá limpa? Vou mandar para coleta seletiva, porque, gente, não tem ninguém que saiba melhor o que tá sendo reciclado ou não do que os catadores, a galera incrível, que tá lá na mesa de triagem. Não tem. Eu aprendo horrores com o pessoal, cada vez que eu vou lá é um aprendizado. E o universo do resíduo, ele é muito volátil, assim como um resíduo que não, por exemplo, aquela PET de chopp marrom. Até pouco tempo atrás ela não era reciclada, era um problemão no galpão da triagem. Era um problemão, ninguém queria, porque é um PET de baixo valor, era marrom, uma cor que, né, aquela cor horrorosa lá, ninguém quer nada. Mas hoje eu sei que ela já está sendo reciclada, já está sendo aceita pela indústria. Então, é confiar no processo. Coleta seletiva, o poder público, ele tem, pela política nacional, lá de 2010, nós temos o direito de que o poder público nos dê coleta seletiva, tá? Então, assim, coleta seletiva, ela é uma obrigação do poder público. Agora, usar da coleta seletiva é um direito e um dever nosso como cidadão. Tu falaste, e eu tinha colocado aqui para colocar o laboratório. Eu tinha pegado aqui, eu estou no site e eu tinha visto, né, essa discussão que vocês estão fazendo, porque, como tu falaste, né, o laboratório, ele vem agora, ele é uma história mais recente, mas
a prática que vocês estão incorporando no laboratório não é recente, vocês estão há muito tempo falando. Então, conta para nós o que é essa ideia do laboratório, o que é que vocês fazem lá no Tecnopuc e como que vocês se inserem, porque muitas vezes as pessoas devem ter dificuldade, né? A gente, sei lá, traz aqui empresas que atua no varejo, com a inteligência artificial, com a educação. Todo mundo pensa de forma mais operacional. O que faz uma startup, uma green, né? Tipo, uma empresa que trabalha com conscientização, com ecologia e, como tu tá falando, tá muito mais presente na vida das pessoas do que elas podem mensurar. E de empresas nem se fala. Vocês estão no meio de um ecossistema gigantesco. Dou aula lá do lado, então sei exatamente como é que é. O que é o laboratório? Como é que é? Desenha para as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Então, o próprio secretário de inovação aqui do município, ele chama o nosso laboratório de inteligências. Somos um laboratório, né, um espaço físico, onde a gente quer promover a sustentabilidade de diversas formas. Então, o laboratório ele é o nosso projeto guarda-chuva que a gente tem ali dentro do Tecnopuc. Hoje ele está em reforma ainda, o nosso espaço, mas eu tive a cara de pau de falar para o superintendente que enquanto o nosso espaço físico não está pronto, o nosso laboratório é todo o Tecnopuc. E ele, né, não disse não nem que sim, então tá tudo certo. E hoje a gente faz assim, Tércio, a gente recebe comitivas de escola, né, no qual a gente faz... Porque o que acontece? Com tudo isso que tá ocorrendo, né, no mundo, essa crise climática, a gente precisa incluir no repertório dessa gurizada temas importantes como esse. Então, o Green, ele tá aí justamente para estar ajudando, auxiliando os professores, que às vezes falta ferramentas, tempo para estudo, tempo para buscar, né, essas novidades. Então, a gente recebe mensalmente comitivas de escolas. Sexta-feira eu vou receber 60 adolescentes lá para falar sobre sustentabilidade, então desejo-me sorte, mas vai dar tudo certo. É difícil. Então, eu já tenho um reforço, já chamei um reforço para me ajudar. E aí a gente vai trazer justamente tudo isso, sabe? Trazer o que o Green é, esse... Porque a sustentabilidade a gente não consegue... a gente tem projetos, seria até errado da nossa parte estarmos num ambiente tão inovador e não pensar em inteligência artificial, por exemplo, né? A gente tem aí a nossa ferramenta, que a gente chama ela carinhosamente de Joana Mariá. Se tu vê no nosso site, tu vai encontrar ela. Aqui, ó. Que a gente fez uma parceria muito bacana lá com o Hub de Inteligência Artificiais, que é o NAVE. E a gente, junto com uma startup lá, a gente está desenvolvendo a Joana Mariá, que vai ser uma ferramenta que a gente quer levar para as escolas. Tanto a linguagem da tecnologia, inteligência artificial, para desmistificar isso para a gurizada, porque é um mercado super pulsante que a gente vai ter aí, uma demanda gigantesca de profissionais. Já estão usando, de certa forma, já estão usando. Mas aí a gente quer quer pelo menos inspirar eles a usar de forma correta, né? Porque tecnologias, inteligência artificial, inteligência das coisas, é super importante, mas mais importante ainda é quem que está operando. Muito mais importante que as ferramentas é quem está ali operando, porque tu pode usar ela para o bem, como tu pode usar ela para o mal. Então, o que a gente quer é ter uma ferramenta específica para ensinar educação ambiental pela curadoria aqui do Green, dos nossos sócios, da nossa equipe, para fazer educação ambiental e também essa educação tecnológica, levar essas linguagens, né? É um projeto que a gente está aí em processo com a startup. Estamos retomando, porque com as enchentes a gente teve uma pausa nos projetos, né? Então, a gente está retomando ela e a gente almeja aí em 2025 já está rodando em alguma escola para a gente testar ela. Então... São diversos projetos, a própria Semana Lixo Zero, o Rumo ao Lixo Zero que a gente faz, projetos de compostagem que a gente também aplica. Então a gente está sempre motivando os nossos stakeholders, inclusive incomodando, tá, Tércio? Porque a gente chega lá com o nosso copinho retornável, tem a galera com descartável lá, já fica se escondendo, entendeu? A gente causa esse desconforto justamente por causar essa estranheza, né? Demonstrar, olha só, tu não precisa usar descartável, adota tua caneca. Tu não precisa ter uma garrafinha descartável, adota tua retornável, entendeu? É simples, é super simples, só que são hábitos, né? É mudança de cultura. E é o mais difícil, é o mais demorado, é o mais longo o processo. E tu tem que estar sempre batendo naquela tecla da sustentabilidade. Vocês falaram do laboratório, falaste do laboratório, né? E... eu estava pegando aqui na matéria, que vocês estão muito felizes aqui na foto, que o Zero Waste Lab, né, que envolve, como vocês disseram aqui, universidades, escolas, empresas, comunidade, e a ideia é promover a economia circular e a educação regenerativa.
A gente fez um episódio do podcast, eu não vou falar para não errar muito a data, que foi sobre agricultura regenerativa, e a gente estava conversando o quão é difícil muitas vezes tentar conectar o conceito com a vida das pessoas, porque muitas vezes se tem uma ideia de que isso é impraticável, né? A gente cresceu muitas vezes dizendo assim, área desmatada, isso aqui não existe mais, tal, ou essa área aqui já foi, e vocês têm falado isso por gestão de resíduos e também para pensar um futuro, como tu falaste assim, vamos, né, fazer melhor. Não basta só fazer melhor, agora a gente tem que fazer muito melhor, porque o cenário já é muito pior do que foi. E eu queria te perguntar como que aborda isso para as pessoas. Eu sei que primeiro tu tem que falar do que é primeiro, e segundo fala do que é segundo. Mas como é que vocês têm introduzido esse debate nos diálogos que vocês têm sobre regeneração, que é um conceito maior, mas também urgente, porque parece que na velocidade que as coisas estão andando, ele precisa vir na mesma dinâmica que está vindo esse debate sobre sustentabilidade. A gente precisa acelerar a temática, né? Então, Tércio, a gente é uma dificuldade, não só aqui para o pessoal da agricultura regenerativa, mas a gente tenta falar a partir da compostagem, né? A gente tenta falar a partir dali. Hoje, qual é a prática comum, aceitável nos centros urbanos? Tu comer a tua banana, tomar o teu mate e tu pegar e botar dentro de uma sacolinha plástica e enviar mais de 100 quilômetros da tua cidade e tu achar que isso tá super normal. Gente, isso para quem trabalha com conceito lixo zero, para quem composta em apartamento, isso chega a ser um crime. Porque tu tá botando uma matéria orgânica, porque a erva mate, se tu lembrar, se tu vem do interior, enfim, tu vai lembrar da avó. A avó jogava a erva mate na horta, no outro dia já virava terra. Então o negócio é super compostável instantaneamente. E trazendo de novo nutrientes para a terra. Casca de banana, tanto quanto, assim, sabe? Demora ali uns 2-3 meses, dependendo... Casca de ovo, meu. Isso, tudo isso dá para colocar em compostagem. E uma sacolinha plástica, o plástico... Gente, o plástico vem do petróleo, lá das profundezas, entendeu? As pessoas desconectam disso, Tércio. O vidro vem da areia, lá das praias, dos rios, né? O papel... Gente, de onde é que vem o papel? De uma árvore. Então, cada vez mais a gente precisa falar de regeneração. Por quê? Porque a gente está tirando da natureza recurso que não é instantâneo para ela devolver. Não é. Então, a gente fala a partir da compostagem, falando, né, tipo, o quanto impacta hoje tu fazer uma compostagem em casa, uma compostagem em uma horta comunitária. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma lei que a gente precisa, inclusive, movimentar mais. A gente, como cidadão, a gente tenta movimentar como movimento Lixo Zero também, que é a questão de horta, de compostagem em praças e parques. Né? As escolas podem começar a compostar, né? E a gente tem hoje tecnologias maravilhosas para compostar. Se tu não quer ter minhocas em casa, gente, eu vi esses dias, porque aí o algoritmo começa a entregar, né? Então eu vi esses dias que me mandaram uma composteira que tu bota o negócio ali, aperta o botão, no outro dia tu já tem composto. Entendeu? Se tu tem poder aquisitivo para comprar um negócio desse, beleza, mas não manda mais o teu orgânico dentro de uma sacolinha para um aterro sanitário. Né? Então, a regeneração ela é super ampla, ela é um tema super urgente, mas a gente ainda precisa passar por conectar as pessoas com a natureza, porque elas se desconectam da natureza. A gente acha que a gente não é parte da natureza, e a gente é feito de sangue, carne e, né, a mesma composição de um... A gente perdeu muito rápido essa conexão que tu falou lá da minha avó, que jogava a casca do ovo, com a gente jogar a casca do ovo na lata de lixo. Vou segurar esse raciocínio aqui para agradecer, também deixar a Paula tomar uma água, porque eu tô perguntando muitas coisas para ela, para também agradecer os nossos parceiros do projeto ESG no Radar de Inovação. Toda a segunda quinta-feira do mês, a EGEA, acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza, movimenta o Rio Grande. O Instagram da Corsã é @Corsã Oficial. BH é energia renovável, é energia que gera transformação, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, reinventar o futuro agora. Instagram @BH Energy.
Randon Corp, unidos à rede de solidariedade que se formou em nosso estado, a Randon Corp segue atuando em diversas frentes, diante dos desafios enfrentados pelos gaúchos. Seguiremos juntos reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul, Instagram, @RandonCorp. E Renner, as lojas Renner S.A. segue mobilizada pela recuperação do nosso estado. Através de parcerias, apoiam todos os dias a reconstrução do Rio Grande com muita união e solidariedade. E o Instagram das lojas Renner é @lojasrenner. Falaste da regeneração e esse negócio da composteira me pegou muito porque é muito legal que eu estava vendo na Globo News esses dias. O Max daqui vai lembrar também que o Trigueiro é uma grande referência de jornalismo ambiental, né? E aí um dia eu estava assistindo um episódio, não faz tanto tempo, tá? Foi ali pela pandemia. E aí ele trouxe lá, foi até uma matéria de uma ex-colega nossa, Lúcia Jardim, lá das composteiras de Paris, né? E aí mostrou, e aí eu parei, Paulo, e fiquei olhando e eu falei, que legal, né? Olha só como eles conseguem fazer. Depois eu fiz... Não é tão difícil. Não é. Ela basicamente está mostrando que no topo dos prédios as pessoas botaram um monte de plantinha, um monte de florzinha, e aí elas organizaram uma estrutura. E aí me veio essa reportagem da Lúcia agora com a tua reflexão. A gente pode fazer isso mais, a gente pode estimular. A gente deveria fazer mais, né, Tércio? E os condomínios, quantos condomínios em Porto Alegre poderiam utilizar isso? E estão gastando dinheiro daqui a pouco, muitas vezes, né? Ah, vem aqui o fulano para pegar as garrafas, ou a gente tem que deslocar até tal lugar. E no fim das contas, dá para fazer mais com os recursos que a gente tem. Porque muita gente diz assim, mas não tenho como ter uma composteira. Mas certamente tem alguém com composteira aí do teu lado, provavelmente, no mesmo prédio que tu tu não sabe, né? Tem essa falta de comunicação entre a gente, né? Com certeza. A comunicação é o mal do século, né, Tércio? Tá aí, fake news, tudo isso aí a gente vai ter que enfrentar de formas bem duras, assim. Então, a comunicação, ela é importante, tão importante quanto, né? Mas a compostagem, se Paris composta, por que o Brasil não vai compostar, né? Mas, assim, o que acontece, né, Tércio? A gente tem a cultura da emergência, do apagar incêndio, né? A gente tem aqui em Porto Alegre, que é uma prática bem comum aqui no Rio Grande do Sul, que é o container, né? E o container tá ali, as pessoas jogam o que querem, tudo ali dentro. E aí tu fica assim, tipo, gente, a gente podia substituir os containers por composteiras, a gente podia usar mais a coleta seletiva, o que iria realmente para um aterro sanitário é 15% daquele 1 quilo que eu falei, sabe? Então, assim, não dá pra dizer que tá tudo errado, mas tá tudo errado, entendeu? É complexo, mas sim, daria pra gente compostar mais, muito mais. Daria pra... Hoje, o que eu sei, até gostaria de conversar melhor, mas a gente tem uma diretoria de sustentabilidade aqui em Porto Alegre, no qual eles estavam desenvolvendo a certificação sustentável, né? E nela existe uma tabela ali com pontuação. E, inclusive, eu tava, não lembro onde, que aí até entrou um comentário assim, mas aí pontuar a compostagem não tem como, porque tem que ser estrutural. Mas a composteira é estrutural. Tu tendo uma composteira quer dizer que tu composta, né? Aí, não sei se foi isso, mas tá lá dentro da certificação sustentável, tá lá a compostagem com uma pontuação mínima ali, mas tá lá, entendeu? O que acontece? É um custo muito grande para a Prefeitura de Porto Alegre essa gestão de resíduos, principalmente pelo peso que é o orgânico. Mas a gente tem um desafio ainda maior, que é desmistificar a compostagem. A compostagem da cheira, a compostagem da bicho, a compostagem, né, tem que lidar com minhoca, não gosto de minhoca, enfim. Mas existem diversas formas. Ou preciso de um apartamento gigante e eu moro num apartamento pequeno. Não precisa. É um condomíniozinho de minhoca ali, 3 baldinhos, tu consegue compostar teu orgânico feliz da vida. Mas, assim, o que acontece, né, Tércio? A gente precisa doar um tempo para fazer isso. É uma relação. Tu tá tendo uma relação com a natureza, tu tá tendo uma relação com o ciclo. Então, ele pede um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção e cuidado. Então, as pessoas estão tão na correria, tão no imediatismo, que elas não querem praticar uma compostagem porque demanda tempo, precisa atenção, né? Então, por que eu vou deixar de ficar olhando meu Instagram para ir lá na minha composteira, entendeu? E aí, uma coisa que tu é engenheira ambiental, né, sanitarista Paula? ambiental, eu ia te fazer essa provocação porque é uma coisa que nós temos, e eu falo na condição de professor também. No jornalismo a gente
pecou, acho que o Edson vai concordar comigo. Por muito tempo a gente olhava o ambiente como uma editoria, né? Então, assim, é como se, sei lá, tu fosse fazer tuas compras no mercado e agora tu é ambiente, ou seja, tu lê o caderno do ambiente, mas passou o ambiente, né? A gente sempre olhou. E agora, mais recentemente, pela dor, né? Pela dor, já que os empreendedores falam muito de aprender pela dor, a gente aprendeu pela dor que meio ambiente é um tema transversal. Está na editoria de economia, e está na editoria de política, e está na editoria de segurança pública, e está em todas as editorias. Então não dá para separar e apartar, muito embora seja importante discutir isso de forma separada. E eu queria te provocar isso, assim. Vocês estão dentro de uma universidade e o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária não é um curso com as maiores demandas nas universidades. A gente tem percebido o quê? Que muitas vezes aparece a discussão ambiental e ainda tem uma grande dificuldade nas escolas, nas universidades, nos clubes de integrar isso à vida das pessoas. É como se assim, tem uma cadeira de sustentabilidade. Então tá, pessoal, aprendemos sustentabilidade. Bom, agora a gente volta para finanças, marketing e comunicação. Uhum. E eu queria te fazer essa provocação, já que tu estudaste isso num contexto macro. Como é que a gente quebra esse quebra-cabeça na nossa cabeça que diz assim, agora é ambiente, para ser sempre é ambiente? Como fazer com que as discussões não pareçam dizer assim, bom, agora a pauta do debate, pegando o gancho eleitoral, é ambiental. Uhum. Sim, mas era ambiental ali em economia, quando tu falou de geração de emprego em indústria, ou era economia, ou era sustentabilidade quando tu falou de novo asfalto, nova estrada, por exemplo, né? Sim. Como é que a gente coloca num baldão todo? É uma pergunta meio difícil também, É uma pergunta complexa, né, Tércio? Tu me bota em saia justa aqui, mas não acredito que tenha uma resposta única, tá? A minha maior frustração quando eu saí da engenharia foi que eu fui fazer um estágio numa empresa e o dono da empresa pegou e olhou para o setor de ambiental e disse assim, nem vem que você só me dá esse problema, me dá o problema, mas já me dá solucionado. Pá, ali assim, ó, tipo, gente, então, assim, ó, não, o que eu tô fazendo, sabe? Mas existe sim esse paradigma que a gente precisa quebrar e vai muito na cultura, vai muito na educação ambiental que a gente precisa ter em todos os lugares, né? Porque educação ambiental não é só falar de resíduo, não é só falar, é tornar cidadãos melhores para o mundo, né? É a gente entender que a queimada lá na Amazônia, a queimada lá no Pantanal está afetando sim aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ter uma seca severa, a gente vai ter aí picos de calor ano que vem, mais de 30 picos de calor. Isso vai ser horrível para bebês, crianças e os mais... Não, nós vamos sofrer, mas os idosos e as crianças vão sofrer cada vez mais. Os mais vulneráveis sofrem mais do que o resto. Muito mais. A gente está muito bem no ar-condicionado, né, Tércio? Com licença, né? Agora, e quem não tem? Quem não tem água potável em casa? Porque a gente tem ainda. No Brasil, a gente tem pessoas que não têm água potável em casa ainda. Então, assim, existe uma desigualdade social tão esdrúxula, tão gritante, assim, ó, que a gente se desassocia da natureza e acha que o problema não é nosso e tenta empurrar com a barriga, né? Então, eu acho que passa por essa educação ambiental que ela tem que estar em todo lugar, toda parte, tem que estar em jornal, tem que estar em televisão, tem que estar no ônibus, tem que estar... Tu tem que abrir o teu Instagram, tem que vir alguma notícia de educação ambiental, porque hoje a gente tá vendo, mas a gente só tá vendo tragédia. A gente só tá vendo poluição, tragédia, enchente, deslize, é em todo lugar do mundo, sabe? E a gente tá aprendendo pela dor. A gente vai ficar umas pessoas amarguradas e depressivas. É isso que o Green tenta não fazer. E reativa só, né? Assim, vamos, antes da próxima tragédia, vamos fazer. Não precisa esperar uma tragédia, exatamente. Né? Então, por que não ensinar pelo amor, pelos bons exemplos, pela inspiração? E é isso que nós do Green a gente tenta fazer. E uma coisa do SG muito bacana que a gente, como Green, a gente faz, que é uma coisa que não fui eu que disse, foi a minha rede de comunicação que trouxe, é o quanto a gente cuida do nosso time. O quanto a gente quer que eles estejam bem, o quanto a gente dá valor para a vida que eles têm fora do Green também, sabe? Isso é muito importante, tu tratar, porque hoje as empresas, elas querem, metas ESG, eu quero neutralizar as minhas emissões, eu quero ser carbono zero, ser carbono neutro, e tá lá explorando os teus colaboradores, sabe? Isso não é ESG.
esse G, a parte social, ela tá muito, muito atrelado ao cuidado desses colaboradores, ao cuidado dos teus colaboradores, da como tu trata... É esse G na prática, né? É esse G na prática, é a segurança do trabalho, é o tratamento com... É aquela coisa, né? Se não é divertido, não é sustentável, em todos os aspectos. Tu tem que gostar do teu trabalho, né? Não é uma lei, eu sei que nem todo mundo tá aí no seu sonho do emprego, mas o quanto mais o ambiente te proporcionar qualidade, melhor vai ser para te trabalhar, por mais que o trabalho seja um estressante, mas o ambiente é legal, as pessoas estão felizes. Encontrar sentido nas coisas, exatamente, né? Então isso é uma coisa muito bacana que a gente trouxe, que inclusive a Luísa trouxe, que é isso, sabe? Hoje a gente tem um modelo de trabalho híbrido, mas quando a gente se encontra, não é para falar só de trabalho. A gente se encontra basicamente para fazer festa e tá junto e confraternizar e trocar ideias e brainstorm e tudo mais, sabe? Cada um tem seus prazos, todo mundo sabe o que tem que entregar, mas a gente não fica cobrando em cima, sabe? Por quê? Porque eles sabem o que tem que fazer. A gente trata eles como a gente gostaria de ser tratado. Então, isso é uma coisa legal de trazer aqui, porque a gente fica imaginando pautas, esse G assim gigantesca, audaciosa, que é importante também, mas mais importante do que tu neutralizar suas emissões é tu tratar bem os teus colaboradores. E isso é o social, né? A gente, na realidade, sustentabilidade, para garantir um futuro. Qual o futuro, né? É um futuro onde todo mundo trabalha mais e rende mais resultados, mas rende mais resultados para quê exatamente, né? Paulo, antes da gente acabar, eu sempre peço pro pessoal dar o serviço. Então, assim, site da Green, onde que as pessoas podem seguir, se elas quiserem chamar vocês para dar consultoria, dar palestra, como é que elas fazem o contato, e fala um pouquinho de quando é que o laboratório vai ficar pronto para a gente conhecer lá também. Isso eu vou ter que subir lá na infra do Tecnopuc, que eles olham para nós assim, não tem um prazo para te dar, mas a gente tá no Tecnopuc, né? A gente se encontra lá, hoje a nossa casa é o Tecnopuc. O nosso site tem os nossos canais ali, que é o www.greenthinking.com.br. O nosso Instagram é Green Thinking Project no Instagram. E a gente também está bem atrelado e coordena o Lixo Zero Poa aqui, né, Tércio, de Porto Alegre. Então, a Semana Lixo Zero vem aí e a gente quer fazer um convite para as empresas, para as organizações, instituições que queiram estar junto conosco nesse movimento para impactar ainda mais. Vim falar conosco, né, através do Lixo Zero Poa, que vai ser super bem, vai ser atendido, vamos construir junto, porque a gente acredita que a Semana Lixo Zero, uma cidade Lixo Zero não depende só da Paula ou só do Tércio, mas assim, de todo mundo aqui, como a gente disse, né, uma cidade só vai ser Lixo Zero onde todas as pessoas elas forem também Lixo Zero. E também deixar esse recado, porque eu lembro do ano passado, tem a semana, mas perdeu, sei lá, tava viajando, a gente não tava... chama ali em novembro, chama em dezembro, chama em janeiro, porque o projeto Lixo Zero, ele vai continuar, ele é contínuo, né? Assim. Então, a gente é Lixo Zero o ano todo, Tércio, não existe. Não é só porque aquela é uma semana de mobilização. A gente mobiliza e vai para as mídias, a gente faz as ações, a gente mobiliza as unidades de triagem, a gente traz elas para pauta, né? Porque é muito importante para nós que eles estejam sempre junto nessas decisões. E a gente, como a gente tem ela no calendário oficial aqui da Prefeitura de Porto Alegre, ela é um movimento nacional, faz sentido a gente estar no flow também, né? A gente falar sobre essa temática. E é muito bacana que todo ano cresce o movimento, todo ano as pessoas sabem mais sobre o Lixo Zero. E o Lixo Zero, ele é um conceito que cada vez que tu vai falar, tu aprende mais, sabe? Porque ele abrange todas as áreas. O resíduo sólido, ele é uma cachaça. O meu professor dizia que era uma cachaça, porque tu começa a falar e tu vai descobrindo um universo tão bonito e tão gigantesco que tu fica imerso naquilo, tu consegue trabalhar todas as pautas a partir do resíduos sólidos. E uma coisa que eu aprendi também, entrevistando o Green Techs aqui, é que às vezes as pessoas falam assim, então vocês competem. E é um ambiente de muito mais colaboração do que de concorrência, porque mesmo outras empresas que têm apoio a resíduos sólidos, vocês são um ramo que quer que tenha mais empresa e mais gente fazendo. Quanto mais lixo zero, quanto mais empresas lixo zero, quanto mais gente fazendo lixo zero para nós, melhor, e é isso. Tanto que o Green Think, ele é uma empresa de educação ambiental, então a gente
gente faz muita palestra, capacitações, né? Então, projetos de sustentabilidade. E a gente não faz nada. A gente não é um projeto oculto, a gente faz tudo colaborativo e código aberto, entendeu? Então, assim, se tu quiser fazer, cara, vai lá e faz, sabe? Mas faz. Não fica parado, vai lá e faz, porque assim a gente precisa de pessoas fazendo, né? A gente não precisa de todo mundo fazendo tudo certinho, né? A gente precisa de vários... Fazendo. O lixo zero imperfeito. Eu brinco que o lixo zero imperfeito, porque se eu fosse ser certificada, não seria, né? A gente tem aí os deslizes. Mas existe aí o lixo zero imperfeito. Então, antes feito que perfeito, né? A gente precisa... Começa de algum lugar. De algum lugar, no teu dia a dia, na tua capacidade. E ali a sustentabilidade é uma jornada. É isso, daqui a pouco assim, não, agora, nesse momento, assistindo o programa, eu só consigo trocar pela caneca. Tá bom. Se ótimo. Esse é nesse momento, tu já vai economizar aí quase 300 copinhos por ano, então, sabe? Ótimo, já começa daí. Paula Moleta, que é gestora de projetos socioambientais na Green Thinking, que é uma empresa que trabalha com educação ambiental, com consultoria, também com essa questão do descarte de resíduos, lixo zero. Paula, obrigado por estar aqui com a gente, foi super rápido e eu passei um pouquinho do tempo, mas foi muito legal o tema, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco e também convencer as pessoas a falar um pouco desse tema, né, levar o tema mais adiante. Então já está convidada para voltar aqui num outro momento, porque a gente sabe que a pauta se renova, tem outros desafios vindo pela frente. Com certeza, Tércio, muito obrigada. E, nossa, passou muito rápido muito, e é aquilo, né? A gente começa a falar sobre sustentabilidade e não para mais. Não para, por isso que eu te falei, já tem outros temas guardados aí para os próximos. Eu tenho umas 2, 3 perguntas que eu não fiz aqui. Então eu agradeço aos nossos parceiros, o Projeto ESG. Esse foi mais um Radar de Inovação. Você sabe, a gente tem todo episódio novo, quinta-feira, lá no feed do YouTube GZH e também nas plataformas de áudio. Até semana que vem. Tchau.